Olá, meu caro amigo telespectador, que nos prestigia mais uma vez em nossa coluna sobre conjuntura econômica. Discuti um comentário passado justamente a respeito da decisão por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, no patamar de 13,75%. E defendi que, em função da forte presença do componente de custos na inflação atual, e muito associada aos gargalos existentes nas cadeias globais de abastecimento de insumos, isto é, nos elos produtivos globais que abastecem toda a cadeia de suprimentos, uma taxa de juros mais elevada não seria eficaz no controle do processo de aumento generalizado dos preços, isto é, no aumento da inflação. Agora, cabe a nós avaliar de modo mais profundo justamente as consequências destas sucessivas alterações no patamar da taxa de juros sobre o desempenho da economia brasileira. Eu reservarei esse tema tanto ao presente quanto ao próximo comentário semanal. Em primeiro lugar, avaliando de maneira retrospectiva, é importante pontuar que a taxa Selic chegou a registrar um índice de 2% no fim de 2020, preconizando, assim, um processo de crescimento que seria muito rápido da taxa nominal de juros, que viria então a se suceder. Tanto é que hoje, se temos uma taxa de juros que é exageradamente elevada, tivemos em contrapartida, e há não muito tempo atrás, uma taxa básica de juros muito baixa. E por quê? Porque tal patamar da taxa de juros, este que esteve presente ao fim de 2020, promoveu, por um lado, uma ampla saída de capital especulativo do país, isto é, daquele capital cuja fonte central de remuneração é especificamente os juros, ou seja, enquanto forma predominante de rendimento. E isso contribuiu para a depreciação da taxa de câmbio, fenômeno esse que acabou encarecendo importantes insumos industriais importados de uma economia que é fortemente dependente justamente da importação desses insumos industriais de maior densidade tecnológica. Ou seja, além da desorganização das cadeias globais de suprimento, tal política monetária acabou contribuindo naquele período em específico para que a estrutura de custos das empresas fosse pressionada. E, por outro lado, uma política monetária de caráter mais expansionista, via redução dos juros, não tende, naquele cenário em específico de grande incerteza econômica, tal qual o cenário do ano 2020, não tende a produzir estímulos ao crescimento econômico. Justamente porque os empresários acabam sendo avessos à tomada de investimentos, ainda que a taxa de juros esteja num patamar bastante baixo, ou seja, ainda que os custos de capital estejam num patamar bastante baixo. Ou seja, o barateamento das vias de crédito, nesse sentido, acabou não proporcionando uma retomada pujante do processo de crescimento naquele momento em questão. Justamente nesse sentido que discussões atuais sobre a política monetária acabam sucedendo uma trajetória que é bastante complexa e complicada, que merece um detalhamento justamente em função de toda essa trajetória e que também nós iremos reservar agora analisando os efeitos da manutenção dessa taxa mais elevada de juros para a economia brasileira a partir de então. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, e continuamos a tratar mais desse importante tema na próxima semana. Até lá!